O Igor, Samile, vão ser os condutores do louvor. Fazer um pouco diferente hoje, tá? Que vocês estendam as mãos em direção aos esses dois levitas, um casal que está sempre conosco e sempre indo naquilo que Jesus falou: ide, pregai o Evangelho. E aqui nós estamos hoje para pregar a palavra. Pregue a palavra. Então vamos abençoá-los. Senhor Deus e Pai, nós abençoamos a Samile, abençoamos o Igor, que são condutores de louvor e adoração a Ti, Senhor. Que Teu Santo Espírito venha tomar conta do espírito deles, meu Senhor. Porque somente é o Teu Espírito que nos conhece e através do Teu Espírito nós nos achegamos a Deus. Que eles sejam abençoados, que eles sejam protegidos pelo Teu poder, Senhor. E que dentro deles, o coração deles seja totalmente grato, totalmente de adoração e louvor ao Deus Altíssimo, ao soberano e eterno. Nós o abençoamos em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus, louvor, palmas ao nosso Deus. Eu só vou fazer uma abertura aqui rápida, para não tomar muito o tempo. Em Ezequiel, nós começamos o primeiro culto desse ano falando sobre o livro de Ezequiel. E Ezequiel, ele teve várias visões, e que nós usamos no primeiro culto, falando sobre a visão do templo. E na visão do templo, Ezequiel via que saía águas do templo. E essa água era o rio de Deus. E por onde ele passava trazendo coisas boas, coisas agradáveis. E nessa visão tinha 4 níveis, que seria tornozelo, joelhos, lombo e acima dos ombros. Que ele fala que era impossível a não ser a nado. Isso mostra o nosso relacionamento com Jesus, o nosso relacionamento através do Espírito Santo. São por níveis. O nosso caminhar, o nosso dobrar os joelhos e louvar e adorar, as nossas responsabilidades e saber e deixar que o nosso Deus, Ele derrame sobre nós o Teu Espírito. E esse Espírito nos conecta a Ele. Então que esses 4 níveis, eu não sei os níveis que vocês estão, mas eu creio que a partir da ministração da palavra que nós temos todos os dias, ou todos os cultos, o Espírito Santo fala com vocês. Ele fala comigo, Ele fala com todos nós. Aí cabe a nós decidirmos que nível que eu estou. Talvez alguns falem, eu estou no começo. Outros, nossa, eu preciso mais ainda. Preciso ir nadar, porque agora eu quero águas profundas. E aqui no Ezequiel 36, eu só vou ler, tá, Gustavo? Ele fala assim, Ezequiel 36, versículo, acho que 26, ele fala: também vos darei um coração novo e porei um espírito novo dentro de vós. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Também porei o meu espírito, com letra maiúscula aqui na Bíblia, o meu espírito dentro de vós, e farei com que andeis nos meus estatutos, e obedecereis aos meus mandamentos, e os praticareis. Então, ou seja, o Espírito Santo está sobre nós. O Espírito Santo nos traz esta alegria de adorar o nosso Deus. E hoje, eu creio, eu desejo que o Santo Espírito venha tocar no nosso coração através do louvor, venha tocar no nosso coração através da ministração da palavra. Hoje, o nosso irmão Igor vai estar trazendo a mensagem para nós. Que o Espírito Santo venha abençoá-lo também, para que o Espírito Santo venha abençoá-lo, venha abençoar a nós com essa ministração, e que nós realmente tenhamos um coração cada vez mais gratos pela presença do nosso Deus. Amém? Vamos louvar? No mundo busquei
mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio, me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Eu não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas não vão esconder. Um amigo encontrei, o Deus das montanhas, é o Deus dos vales, e não há lugar que a sua graça não possa me achar. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Torna luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer. Traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz do mar um caminho, o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer. Não há nada, nada melhor. Não há nada, Jesus. Não há nada melhor que o Senhor, Jesus. Não há nada melhor do que o Senhor, meu Deus. Não há nada que supra as nossas necessidades, Pai, que enche nossa alma, Pai, que nos traz alegria, Senhor, que nos traz esperança, Jesus. Não há nada melhor, Pai. O melhor acontecimento das nossas vidas foi o Senhor ter entrado, Pai. Glorifica o Senhor. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Grande é o Senhor, Deus poderoso e soberano. Ah, Senhor, como foi aqui à tarde, eu chamo para que o Teu Espírito seja manifesto nesse lugar cada dia mais, Pai. Principalmente na vida dos meus irmãos, Pai. Homens de Deus que se dispuseram a estar aqui nessa noite para ser cheio do Espírito Santo. Então, Pai, invade a alma dele, Pai. E enche, Pai, enche até transbordar, Espírito Santo de Deus. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que cai o Teu Espírito.
esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu nem cumpriu, o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu nem cumpriu, o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Vem fazer o que nenhum homem veio, vem fazer o que a história nunca viu nem cumpriu, o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem viu, vem fazer o que a história nunca viu nem cumpriu, o descrito em Joel. Aviva-nos, 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 Senhor. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama teu terra clama, oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. A terra clama, oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. E nessa noite, o Espírito Santo possa se manifestar na vida de cada pessoa que esteja aqui presente. É porque foi por isso que nós viemos aqui. Viemos aqui para te buscar. Viemos aqui para chamar por Ele. E que nessa noite a gente venha sair daqui revestido,
Assim como diz essa canção, que seja hoje, seja agora. Canta comigo assim. Que seja hoje, vem derrama o teu Espírito. Que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Seja hoje, seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Glória a Deus, aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Pode se sentar, igreja. Pode se sentar. Deixa eu descer para ficar pertinho de vocês aqui. Graça e paz. Amém. É uma honra poder estar aqui. Pronto. Amém. Glória a Deus. Amém. Vocês passaram bem? Vocês estão bem? Amém. É uma honra poder estar aqui, poder ser um transmissor da palavra de Deus. Porque a pessoa que leva a palavra, ela tem uma responsabilidade muito grande. A gente não sabe como cada um aqui chegou, sabe? Como cada um passou. E eu, mesmo sem merecer, com minhas falhas, com meus defeitos, o Senhor me escolheu e me trouxe aqui como um canal para transmitir a mensagem dele. Então, espero que seja feita a tua vontade acima de tudo e que o Espírito Santo ele possa ministrar nessa noite nos nossos corações. Amém? Antes de ler, curve sua cabeça e vamos pedir para que o Espírito Santo ele possa nos revestir nessa noite. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Eterno, Soberano, Pai, estamos aqui diante da Tua presença, Pai. Te apresento esse momento, Pai, o momento da ministração da Tua palavra, Pai. Que o Teu Santo Espírito possa nos usar, Pai, grandemente, Pai. Que a gente possa sair daqui revestido e fortalecido, Pai. Porque é através da Tua palavra, Pai, que vamos conseguir. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Eu convido a vocês que abram a Bíblia no livro de João. João 16. João 16, a partir do versículo 5. João 16, versículo 5. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, misericórdia. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. A palavra diz assim:
Mas agora eu vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta, para onde o Senhor vai? Pelo contrário, pelo que eu lhe disse essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Mas eu lhe digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu os enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e do juízo, da justiça e do juízo. Amém? Aqui, Jesus, ele está preparando os discípulos dele para receber a promessa que ele fez, a promessa do Espírito Santo. E quando Jesus diz assim, é importante que eu vá, e Jesus já sabia que todos aqueles discípulos ficariam tristes. O que seria deles sem a presença do Senhor? O que seria dele sem Jesus do lado? Porque Jesus, ele representava o próprio Espírito Santo. Jesus tinha o Espírito Santo. Só que para a obra se concretizar, ele precisava ir para poder enviar o Consolador. E algo interessante na palavra, quando ele fala assim, pelo contrário, essas coisas, pelo contrário, no versículo 6, diz assim, pelo contrário, porque eu disse essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Jesus já sabia. Só que mais adiante aqui a gente vai perceber que essa tristeza seria momentânea, porque havia o que iria preencher, e era o Espírito Santo que Jesus estava falando. E o ponto principal dessa mensagem é revestidos pelo Espírito, porque eu vou trazer uma pequena comparação da vida de Pedro e dos discípulos antes e depois do Espírito Santo. Todos sabem que aqui já tinha passado a crucificação, Jesus já tinha sido ressuscitado. Pedro negou Jesus 3 vezes, fugiu. Pedro era esquentado. Por quê? Ele não tinha o Espírito Santo. Só que aí, mais à frente, a gente vai ver a importância de ter a experiência com o Espírito. Porque todas as experiências que aqueles discípulos tinham naquele momento, é a experiência física. Porque Jesus que operava os milagres, Jesus que curava, Jesus que consolava eles. Mas por que eles sentiam medo? Porque eles sentiram medo no momento da crucificação? Porque todos dispersaram? Porque eles estavam amedrontados? Porque eles não tinham o Consolador. Porque na mente daqueles homens, o meu Salvador se foi, o que vai ser de mim? E nesse momento, quando Jesus ele já estava ministrando a obra do Espírito Santo na vida daqueles homens, foi que ele trouxe essa mensagem dessa promessa. E aí, dando sequência aqui no versículo 9, diz assim, do pecado porque eles não creem em mim, da justiça porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais, do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tendo ainda muito para lhe dizer, mas vocês não podem suportar agora. Ou seja, eles não tinham a maturidade do Espírito Santo. E lá na frente, Pedro, João, eles vão entender isso. Porque a situação que sem a presença do Espírito Santo a gente não há de suportar. Devemos viver as nossas emoções, somos seres humanos, temos alma, temos sentimentos, devemos viver as emoções. Só que quando demos o Espírito Santo,
a depender da situação, a nossa emoção não vai ajudar em nada, mas sim a força que o Espírito nos traz para a gente poder passar em tais situação. E aqui foi o que Jesus estava tentando alertar esses homens, quando ele falou que eles não iam suportar, tendo ainda muitas coisas para lhe dizer, mas não podem suportar agora. Jesus estava falando do agora, do hoje, do presente. Mas Jesus é tão maravilhoso e sabia o que dava por vir. E no versículo 13, diz assim: porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do meu e anunciará isso a vocês. Ou seja, o próprio Espírito de Deus nas nossas vidas. O próprio Espírito de Deus. E versículo 15: tudo que o Pai tem é meu. E por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu, isso a vocês. Olha só que maravilhoso. Imagina só. Naquele momento, aqueles homens não entendiam isso. Naquele momento, os homens estavam tristes, preocupados. O que vai ser? O que vai ser de nós? Só que eles entenderam. Hoje, estamos a 29 dias de Pentecostes. E se observarmos, o Espírito Santo ele já vem ministrando a igreja através das mensagens do apóstolo. O apóstolo já vem preparando a igreja, culto do Espírito Santo. Porque em Atos 2 foi o momento que o Espírito Santo veio. E aqui, depois dessa ministração, Pedro entendeu isso junto com os discípulos. E passaram a buscar. E que a gente entre nessa fiação também. Fiquemos atentos às mensagens que estão sendo ministradas no altar. Fiquemos atentos, porque o Espírito Santo já vem preparando a gente através da vida do apóstolo, com a administração do Espírito Santo. E daqui a 29 dias estaremos aqui celebrando. Amém, glória a Deus, o Espírito Santo já está entre nós. Estaremos celebrando como um memorial, como uma data especial. Mas ele já está entre nós. Imagine esses homens que o Espírito Santo ainda não estava lá. Só que eles entenderam a importância. Eles entenderam o ministério de Cristo. Então, vamos aqui no versículo 20, aí no capítulo 16 mesmo, ele diz assim: em verdade lhes digo, que vocês vão chorar e se lamentar, mas o mundo se alegrará. Vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês logo se transformará em alegria. 21. A mulher, quando está para dar à luz, fica triste, porque chegou a sua hora. Mas depois de nascida a criança, já não se lembra da aflição, pela alegria de ter trazido alguém ao mundo. Olha a comparação que Cristo deu. Eles estavam tristes porque Jesus ia, mas ia nascer algo que ia trazer, ia preencher essa tristeza, que é o Espírito Santo. E aí vamos lá no versículo 33, no capítulo 16 mesmo, e diz assim: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passarão por aflição, mas tenha coragem, eu venci o mundo. Em outras versões diz assim: tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Porque muitas vezes utilizamos esse versículo de uma forma isolada, como um mecanismo para nos fortalecer.
mas de fato até nos fortalece, porque a palavra de Deus ela tem poder na nossa vida. Mas se você observar o contexto, em que momento Jesus trouxe isso para os seus discípulos, que no mundo teria as aflições, tem de bom ânimo em vencer o mundo, é com o Espírito Santo que ele vai conseguir vencer o mundo. É através do poder do Espírito Santo que ele vai conseguir vencer as aflições. A gente não vai ter... nós não vamos ficar livres de problemas, nós não vamos ficar livres de sentimentos que às vezes nos cerca, tenta até nos colocar para baixo, mas o ânimo vem do Espírito Santo. Então, pessoal, por muito tempo, eu li esse versículo, só que só agora eu consegui entender o contexto desse versículo. De fato, dá um ânimo. A palavra de Deus é poderosa. Você pode ler qualquer versículo, ela vai te animar. Mas quando você entende a profundidade daquilo que está te falando, é muito melhor. Você consegue enxergar de fato o que o Espírito Santo está ministrando na nossa vida. E dando sequência aqui na nossa pregação, a gente vai lá agora em Atos 4. Porque aqui Jesus, ele trouxe a promessa, Atos 4, a partir do versículo 1. Jesus aqui, ele trouxe a promessa, ele estava preparando o seu discípulo. Porém, essa promessa chegou. Atos 4, já passou Atos 2. Eles já estavam com o Espírito Santo. E aqui, veremos a diferença dos homens agindo no poder do Espírito e na autoridade do nome de Jesus. Porque aqui, ele já tinha a maturidade, que lá atrás ele não tinha. Porque, de fato, aqui, ele teve a experiência no Espírito dele. E a gente vai ver isso aqui na leitura. Versículo 1 diz assim: enquanto Pedro e João ainda falavam pouco ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Porém, muitos do que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000. No dia seguinte, as autoridades, anciões e os escribas se reuniram em Jerusalém com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre, e todos eram da linhagem de sumo sacerdote. E colocando os apóstolos diante deles, perguntaram: com que poder, em nome de quem vocês fazem isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse às autoridades, os anciãos. Repita aqui comigo, pessoal, esse verso 18. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse, autoridades do povo e ancião, olha só, cheio do Espírito Santo. Imagina só, alguns dias Pedro estava fugindo, se escondendo com medo. E agora Pedro está cheio de autoridade. O Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo, de modo como ele foi curado. Pedro e João aqui, eles foram presos, porque lá no capítulo 3, no versículo 6, ele tinha acabado de curar um paralítico na porta do templo. E eles foram presos por causa disso. Imagina só, aqueles homens estavam cheios. Ele tinha acabado de receber o poder do Espírito Santo. Eles estavam ansiando poder ministrar na vida de outras pessoas. E eles foram presos por causa disso. Imagina só. E, dando sequência aqui, no verso 10,
Saiba, os senhores, todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo o Nazareno, a quem vocês crucificarem, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, seu nome é quem está curando na presença de vocês. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. E não há salvação nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Olha a postura de Pedro. Olha o posicionamento de Pedro. É na autoridade do nome de Jesus. Sabe? Aquele que você crucificou, aquele que você matou e ressuscitou, é na autoridade do nome dele que eu estou fazendo isso. É na autoridade do nome dele. E aqui Pedro fala, não existe outro nome acima desse nome. Devemos usar a autoridade do nome de Jesus no poder do Espírito Santo. Devemos repreender, porque esse nome tem poder. Não é simplesmente um nome, tem poder. E quando Pedro fala Jesus Cristo, Cristo não é o sobrenome de Jesus. Cristo é uma releitura de Messias em grego, baseado no Velho Testamento. A vida do Messias, os judeus esperavam por essa vinda do Messias. E Pedro, ele foi a própria testemunha do Messias. Por isso que ele falou com tanta autoridade, com tanta convicção. E no verso 12, e não há salvação nenhum outro nome, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao ver a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados, incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Olha só isso. Quando o Espírito Santo ele quer te usar, independente, ele vai te usar. Aqueles homens estudiosos estavam no sinédrio, a alta cúpula, antigamente, dos judeus, que na época os romanos permitiam, era o sinédrio. Eles estavam ali para ser julgados. Mas ia julgar por quê? Aqueles homens iletrados, falando com tanta autoridade, com tanta convicção. Porque o ímpio, ele reconhece o poder do Espírito Santo. Ele pode não querer admitir para o mundo, mas ele conhece o poder do Espírito Santo na nossa vida. Ele conhece quando é o Espírito Santo que está sendo manifestado na nossa vida. Ele conhece quando é a autoridade que está sendo usada no nome de Jesus. E por isso, eles não fizeram nada com esses homens. Porque era o próprio Espírito que estava ali. Foi o próprio Espírito que tomou a vida de Pedro. E é esse mesmo Espírito que possa tomar a nossa vida nessa noite. Que a gente possa sair daqui revestido na autoridade do poder do nome de Jesus. Que a gente possa usar esse nome de Jesus para repreender. Que a gente possa usar a autoridade que Cristo nos deu. Porque muito a gente consegue entender quando se fala no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, mas para a gente vencer o mundo, precisamos nos revestir da presença do Senhor. Precisamos buscar, precisamos orar, precisamos meditar na palavra. Porque a fé vem para ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A cada dia que a gente vem aqui na igreja, a gente senta aqui, a gente está sendo ministrado e sair daqui revestido. Carregando as nossas baterias espirituais para a gente poder vencer o mundo. Porque seria muito lindo se ficássemos aqui 24 horas orando, adorando. Seria maravilhoso, irmão. A gente precisa vencer o mundo, que é através do poder do Espírito Santo. Por isso que devemos nos revestir dessa presença, devemos nos revestir desse poder. E no verso 14... vendo que o homem que havia sido curado estava com eles, nada tinha a dizer em contrário. E mandando sair do sinédrio,
discutia entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-lo, para não falar mais nesse nome a quem quer que seja. 18. Chamando-os e ordenando-lhes de que modo nenhum falassem e ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro respondeu: os senhores mesmo julguem se é justo diante de Deus. Ouvimos antes aos senhores do que há de Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e das coisas que ouvimos. Pedro, por mais que ele estava diante da autoridade, ele estava representando uma autoridade muito maior, que era o próprio Deus. Por isso que ele falou: não podemos deixar de falar o que vimos e nem o que ouvimos. Seremos testemunha. Ide. Seremos testemunha. Aqui estava nascendo a igreja primitiva. Aqui já estava nascendo a igreja. E Pedro, ele já estava ciente que tudo que ele ia passar. Porque na cabeça daqueles homens que estavam tentando julgar eles perceberam o seguinte: matamos o homem que era chamado de Messias. Agora, os mesmos homens que caminharam com ele estão fazendo os mesmos feitos que eles. Vamos fazer que isso acabe. Vamos calar esses homens. Porque eles não conseguiram calar Jesus. A morte de Jesus foi apenas o início da obra que ele tinha que fazer na terra. E esses homens estavam ali justamente para ser testemunha. E veja só a importância de termos a presença do Espírito Santo. No último culto, o pastor João, ele trouxe a mensagem de Ezequiel: águas nos tornozelos, nos joelhos. Esses homens, eles estavam chegando no nível de transporte, de a água passar. Eles estavam amadurecendo. E Pedro, ele tinha ciência: quanto mais amadurecesse, mais difícil ficaria. Mas eles estavam dispostos a seguir o ministério que Cristo os ordenou. E diz assim: depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como o castigar por causa do povo, pois todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Ora, o homem que tinha sido operado esse milagre de cura tinha mais de 40 anos de idade. Não podia negar o poder de Deus na vida daqueles homens. O Espírito Santo, ele estava se fazendo presente. Porque o Espírito Santo, ele tem vários adjetivos. E se pararmos aqui para trazer os adjetivos, serão imensurados. E vamos aí apenas mencionar adjetivos na qual conhecemos. Ele capacita, ele que cura, ele consola, ele que é o amigo, é o ajudador. É através do Espírito Santo. É através do Espírito Santo que eu estou aqui na frente, transmitindo essa mensagem. Porque confesso aos irmãos, eu não queria nem pregar, nem queria estar aqui. Mas o Espírito Santo, ele age na nossa vida. Quando o pastor João me fez o convite, dividir isso com os irmãos, a princípio eu falei: não, pastor, eu vou. Só que depois, eu conversei com a minha esposa e falei assim: amor, será que eu serei desobediente se eu não aceitar levar a palavra? E ela, com toda a sabedoria que Deus deu, ela falou: amor, você só tem que
fazer o que Deus manda você fazer. Vá lá e pregue a palavra. Mas mesmo assim, eu resistente, comecei a arrumar vários motivos para não querer fazer. Não, Sam, eu não vou não. Não vou lá não. Não vou lá pregar não. Vai estar lá eu, o pastor João, Anísio, os meninos lá, que a gente já está todo mundo. Não, quem sou eu para pregar para o pessoal? Eu não vou não. Eu não vou. Ela, tá bom, vá orar, ore. Na mesma semana, independente de tudo, eu estava estudando para ministrar a palavra. Estava orando, lendo, e de repente, eu vou até compartilhar com os irmãos. Veio essa leitura para mim, que dava a referência de Filipe, no deserto, que diz assim: foi o que aconteceu com Filipe, que estava em Samaria, e o Espírito Santo o enviou para o deserto. O Espírito brando nas mãos de Deus faz o que o Senhor quer, não o que não sabe. O Espírito brando faz o que o Senhor quer, não sabe resistir a Deus, nem faz a própria vontade, mas para Deus realizar os seus próprios propósitos, precisa de um espírito com nível de submissão. Aqui vem a minha resposta. E aí eu mandei para ela: Sam, olha aqui, a pergunta que eu te fiz, já estou com a minha resposta. Aí foi como eu mergulhei na ministração para trazer aqui hoje. Ou seja, o Espírito Santo, ele conduz tudo. Não é sobre a minha vontade, não é sobre a sua vontade, é sobre a vontade do Pai. Mas para que o Espírito possa operar, devemos estar dispostos a obedecer. E esses homens, eles estavam dispostos a obedecer. Porque eles falaram: não, a gente não vai parar de falar. A gente não vai parar de pregar. E nós vimos aqui que na palavra já havia mais de 5.000 aceitando a Cristo. Aceitando a Cristo. E assim devemos ser. Devemos nos fortalecer. Todos nós temos emoções, temos nossos momentos. Devemos viver nossas emoções. Não somos robô. Mas devemos também entender que somos homens espirituais. A princípio, que a gente venha ter um espírito aquebrantado. Porque um espírito aquebrantado na presença do Senhor é onde nós nos fortalecemos. É onde Ele nos fortalece. Quando a gente busca por misericórdia. E quando a gente tem um espírito fortificado, a gente chega no nível desses homens. De falar na autoridade do nome de Jesus. É porque é na autoridade do nome de Jesus que nós usamos. Se estamos aqui louvamos, é porque o Espírito Santo nos capacita. É porque o Espírito Santo nos capacita. Mas como é que o Espírito Santo te capacita? Te dando habilidades. E você tem que ter disciplina. Você tem que seguir a voz dele. E o Espírito Santo, ele ministra de uma maneira tão sutil. Às vezes queremos que Deus, ele venha e fale conosco. É algo muito interessante que a pastora Dani falou hoje no culto das mulheres. Deus, ele faz a mensagem chegar até você. É porque é assim que ele trabalha. Ele faz a mensagem chegar até você. E assim, o Espírito Santo usou a vida desses homens. E que a gente possa entender o antes e o depois com o Espírito. O antes, muitas vezes ficamos ansiosos, amedrontados. Depois, podemos sentir medo? Podemos sim. Só que a gente tem a certeza, a gente tem a fé. Porque somos testemunhas do que Cristo fez na nossa vida. Cada um aqui tem um testemunho.
Cada um aqui tem uma história e sabe o que Cristo representa na vida de vocês. Assim como também eu sei o que Cristo representa na minha vida. Então, devemos ser testemunha, assim como Pedro e João foi testemunha, devemos ser testemunha da tua palavra, devemos ser testemunha dos seus feitos, devemos trazer a cura, a libertação no nome de Jesus, devemos trazer a palavra de avivamento no nome de Jesus. Foi como nós cantamos aqui nesse louvor, aviva-nos, devemos nos avivar na presença do Espírito Santo, e que nessa semana, nesse finalzinho de mês aí, até o Pentecostes, que a gente possa nos preparar, para a gente poder ter esse renovo na nossa vida, para a gente possa nos renovar na presença do Espírito Santo, porque é uma unção que Jesus te dá hoje, não é a mesma unção que você vai usar amanhã, é todo dia você precisa buscar por essa presença, todo dia você precisa buscar por essa unção, todo dia você precisa se renovar na presença do Espírito Santo, todo dia você tem que orar, todo dia, todo instante. A gente tem que orar de manhã, de meio-dia, de noite, no nosso trabalho. Devemos viver em oração, porque nós somos espírito, corpo e alma. O Espírito vem antes, A gente tem que orar. Para que possamos vencer esse mundo, devemos estar com o nosso espírito forte. Devemos estar com o espírito forte. Foi o que Jesus falou para os seus discípulos: vigiai e orai, que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas para o espírito estar pronto, a gente precisa fortalecer ele. A gente precisa estar conectado. Devemos estar aqui atentos à palavra que sai do altar, ou ao louvor que está sendo ministrado. Devemos nos atentar. Devemos ficar atentos para sermos testemunhas vivas de Cristo na vida de outras pessoas. Testemunhas vivas na vida de outras pessoas, na nossa casa, no nosso trabalho, que seja até no ônibus, no ponto, andando, que seja, devemos nos fortalecer da presença do Espírito Santo. E tudo é por intermédio do nome de Jesus. Tudo é intermédio do nome de Jesus. Porque sem o poder do Espírito Santo, nada poderemos fazer, nada poderemos. Amém? E antes de finalizar, eu chamo minha esposa aqui, amor. Pode vir aqui, a gente vai louvar. Eu gostaria de ler um outro versículo aqui, para a gente poder entender. Versículo 7 e 8. 7 e 8. E colocando os apóstolos diante deles, perguntaram: com que poder, em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: autoridade do povos e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, saiba que o Senhor e todos e o povo de Israel, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome, olha só a ênfase, em seu nome, sim, em seu nome, no nome de Jesus, é que está curado na presença de vocês. É com essa ousadia que devemos caminhar. É no nome de Jesus. É com essa autoridade. Sim, é no nome de Jesus. Pedro, ele não estava sendo rebelde. Ele estava diante da autoridade. E devemos respeitar as autoridades. Porque todas as autoridades é dada por Deus. Só que Pedro, ele estava representando ali, naquele momento, uma autoridade muito maior. E que a gente possa ter essa autoridade na nossa vida. Em nome de Jesus. Eu convido a vocês que fiquem de pé.
nós vamos orar em nome de Jesus. Vamos orar para que possamos nos revestir da presença do Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Eterno, Soberano. Estamos aqui, Pai, diante da Tua presença, Pai. Oh, Pai, é pela Tua graça e misericórdia, Pai, que hoje viemos aqui, Pai. A gente não veio aqui, Deus, apenas para sentar e ouvir uma palavra. Não, Pai, a gente veio aqui para Te buscar, Pai. A gente veio aqui para nos revestir da Tua presença, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. E que nessa noite, Pai, o Teu Santo Espírito, Pai, possa se manifestar na vida desses homens, Pai. Na vida de todos que estão aqui, na vida dos jovens, na vida da minha esposa, da pastora Daniele, na vida dos meus filhos, na vida do Gustavo que está ali, Pai, fazendo a Tua obra com tanto carinho, com tanta dedicação, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu Te peço, Pai, que nessa noite, Pai, a gente não venha sair daqui da mesma maneira que a gente entrou. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, oh Pai, reaviva a Tua igreja, Pai, nos fortalece, Pai, para que possamos ter autoridade e usar a autoridade que o Senhor nos deu, que é a autoridade que está no Teu nome, Pai, mas para a honra e glória do Teu nome, Pai. Não por orgulho, nem por soberba, Pai, pois somos falhos, pecadores, totalmente dependentes de Ti, Senhor. Totalmente dependente de Ti, Senhor. Oh Espírito Santo, que esse final de semana, Pai, não seja um final de semana qualquer, Pai. Que viemos sair daqui, Pai, revestido do Teu poder, Pai, para que possamos depositar cura na vida de outras pessoas, Pai, porque é na autoridade do Teu nome, Pai. É na autoridade do Teu nome, Pai. És o fogo no monte, a água ao deserto, respiro de vida para os ossos secos. Senhor, Te pedimos, se mova aqui outra vez. És a força e defesa contra os inimigos. És o alimento, Tu és o pão vivo. Senhor, Te pedimos, se mova aqui outra vez. Santo Espírito, venha mover. Santo Espírito, venha mover. És a mão que me cura, que traz esperança. Em Ti eu encontro a paz da minha alma. Senhor, Te pedimos, se mova aqui outra vez. Santo Espírito, venha mover. Santo Espírito, venha mover. Peça para Ele mover. Santo Espírito, venha mover.
Santo Espírito, venha mover. Se nós cremos, teu poder tudo podes fazer. Se nós cremos, Santo Espírito vem. Se nós cremos, teu poder tudo podes fazer. Se nós cremos, Santo Espírito vem. Declare, homem, se você crê. Se nós cremos, teu poder tudo podes fazer. Se nós cremos, Santo Espírito vem. Santo Espírito, venha mover. Santo Espírito, venha mover. Santo Espírito, venha mover. Santo Espírito, venha mover. Declare. Se nós cremos, teu poder tudo podes fazer. Se nós cremos, Santo Espírito vem. Se nós cremos, teu poder tudo podes fazer. Se nós cremos, Santo Espírito vem. Agora eu vou deixar para vocês louvarem. Santo Espírito, vem, Santo Espírito, move a nossa alma. Move, Espírito Santo, a água que está sobre nós, porque você é água. Venha mover. Continue declarando, continue. Santo Espírito, venha mover. Santo Espírito, venha mover. Santo Espírito, venha mover. Santo Espírito, venha mover. Se nós cremos, teu poder tudo podes fazer. Se nós cremos, Santo Espírito vem. Chame por ele, igreja, chame por ele, chame por ele. Se nós cremos, teu poder tudo podes fazer. Se nós cremos, Santo Espírito vem. Se nós cremos, teu poder tudo podes fazer. Se nós cremos, Santo Espírito vem. Glória a Deus. Amém, amém. Aplauda o Senhor mais um pouquinho, porque Ele é digno. A honra e a glória é toda dele. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vou chamar o pastor João aqui. Passar o bastão para ele. E agradecer pela oportunidade
e pela confiança e pela ministração sempre na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a vida do Senhor. Amém. Eu não quero e não vou chegar ao nível que o apóstolo Paulo chegou, tá? Mas eu fico grato a Deus porque Ele coloca pessoas no nosso caminho para andar conosco, tá? E pessoas que estão dentro do mesmo espírito, pessoas que estão dentro do mesmo foco, da mesma visão, dentro da nossa igreja, aqui com o apóstolo João Carlos, eu dentro desse ministério, coloca pessoas no nosso caminho para andar com a gente, com o mesmo objetivo, com o mesmo foco. Há outros ministérios na igreja que também têm a mesma situação. Então, cada líder ele tem o seu grupo que também comanda, porque é direcionado pelo poder do Espírito Santo. E Deus coloca pessoas certas em lugares certos. Tá? Ele vai tirar daqui, vai pôr ali, porque eu estou precisando de você nesta área, dentro da igreja, eu estou precisando de você dentro dessa área, no seu trabalho, e assim Ele coloca pessoas, porque Ele quer que o mover do Espírito ande para todos os cantos. Por isso que Ele fala, ide para aquele povo, né, para aqueles apóstolos, ide pregar o evangelho, pregue a palavra. E o Igor deu um testemunho, que a carne, ela milita, né, contra o espírito e vice-versa, né? Às vezes a gente recebe um convite e fala, será que eu estou preparado? Eu acho melhor eu ir para outro lugar, né? Eu vou passear, eu vou tomar água, deixa a turma lá, que lá tem bastante gente e o pessoal toca, mas o Espírito Santo dá aquela cutucada, não. E usou a esposa, falou, não, pregue a palavra. E eu tenho recentemente falado para ele, pregue a palavra. É isso que Jesus quer que a gente faça, pregue a palavra. E Ele escolhe pessoas. E no capítulo 8 de Romanos, ele fala assim, né? E aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito, Ele intercede pelos santos, segundo a vontade de Deus. Então, enquanto você estava na dúvida, o Espírito Santo estava intercedendo. Eu falei, Senhor, nosso Deus e Pai, Senhor Jesus, eu tenho um servo lá que ele não está querendo ir, mas eu estou intercedendo por ele e ele vai. E hoje ele está aqui, trouxe uma palavra do Espírito Santo, que ele habita em nós. E eu sou grato a Deus por ter esse meu colega do lado. Hoje de manhã ele me falou, à tarde, né? Eu sou o seu discípulo. Não, nós somos discípulos de Cristo também. Né? Você está comigo, a gente está junto, já estão aí já quase 5 anos no ministério, né, de sacerdote, e ele está aqui comigo também, acompanhando, dentro do mesmo foco. E Jesus quer assim, que a gente ande em comunhão com os irmãos e pregue a palavra. Então vamos agradecer, né, Igor? Senhor Deus e Pai, amado e querido, em nome de Jesus, nós estamos aqui encerrando esse encontro e temos a certeza que Teu Santo Espírito, Ele sonda os nossos corações e intercede por nós, por gemidos inexprimíveis, Senhor, que às vezes nem nós nos atentamos, porque nossa carne às vezes ela é fraca e ela vem um desânimo, mas é o Teu Espírito que nos fortalece, é o Teu Espírito que nos capacita todos os dias, para que nós possamos, Senhor, nos fortalecer cada vez mais. É assim a Tua palavra, fortalecei-vos no Espírito, no poder de Deus, e assim nós nos revestimos todos os dias com as armaduras espirituais, e principalmente com o capacete da salvação, que é para cuidar, para proteger o que? A nossa mente, aonde o inimigo ele quer atacar, ele quer destruir todo o pensamento agradável, todo o pensamento bom, das coisas que vêm lá do alto. E graças, Senhor, ao Teu Espírito Santo que intercede por nós, nós somos revestidos com esse poder. Por isso te agradecemos, meu Senhor, por ter estado conosco nesta noite, nos ensinando, nos mostrando o poder do Teu Espírito na vida de nós, que nós possamos, Senhor, cada vez mais sermos gratos, cada vez mais orar, clamar, pedir a Ti, Senhor, proteja-nos, Senhor, livra-nos de todo o mal e de todo o perigo, Senhor, porque sabemos que o Senhor dá ordem aos anjos para nos guardar e nos proteger.
Então, Senhor, eu clamo ao Teu Espírito Santo, eu clamo a Jesus e clamo a Ti, meu Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Cerca-nos com os Teus anjos, meu Senhor. Leva-nos de volta para a nossa casa em proteção. Guarda-nos, Senhor, os nossos caminhos, por onde nós andarmos, que os nossos pés sejam protegidos por Ti, Senhor, porque nós caminhamos, Senhor, como diz a Tua palavra em Efésios, no capítulo 6, calça os pés com o Evangelho, Senhor. Sim, meu Pai, protege os nossos pés com o Teu Evangelho, que é onde nós caminharmos, colocarmos a planta dos nossos pés, meu Senhor. O poder, o esplendor da Tua glória, Senhor, ela venha refletir e as trevas se afastarem, Senhor. Então eu oro para que cada um desses homens que estão aqui, destas mulheres que estão aqui, Senhor, destas crianças, que eles sejam protegidos pelo Teu Espírito, Senhor, que eles sejam, Senhor, guardados por Ti, aonde eles forem, aonde eles estiverem, meu Senhor. Por isso, Pai, eu Te agradeço por Sua proteção. Estaremos, Senhor, indo para nossas casas, mas sabemos que durante o caminho, os Seus anjos estão à frente para nos guardar e nos proteger. Enquanto nós estivermos descansando o nosso corpo físico, Senhor, o Senhor estará tomando conta do nosso sono e dos nossos sonhos, meu Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Te agradecemos e abençoamos esses nomes que estão aqui, esses homens que estão aqui, Senhor, estas mulheres, essas crianças, pelo poder do Teu santo nome. Em nome de Jesus, nós abençoamos e bendizemos. Glórias a Ti, Senhor dos exércitos. Tu és o Senhor de todos, Tu és o nosso Senhor e Salvador. Que assim seja, para a honra, glória e louvor de Ti, em nome de Jesus. Amém. Glorifica ao Senhor com palmas, louvores, adoração. Obrigado, gente. Obrigado, pessoal. Obrigado por terem estado aqui. E creio que cada um foi tocado em algum ponto. Né? Como hoje eu conversei um pouquinho com o Igor, às vezes uma palavra, um verbo, um adjetivo, ele fala com a gente. Às vezes a gente vai se lembrar talvez 1% daquilo que nós ouvimos aqui, mas na hora que você lê o texto de Romanos, ou lê o texto de João 16, João 17, João 14, ele falou uma palavra, e essa palavra eu consigo guardar no meu coração. Então fortaleça no Senhor, acredite que o Espírito Santo está com vocês, e Ele é o Senhor da vida de vocês, como da minha também. E a gente seja grato todos os dias, porque Ele nos acompanha, Ele nos protege, Ele nos salva, Ele mostra a nossa mente, o quanto o inimigo ele quer ludibriar os nossos sentimentos, as nossas emoções. Por isso, peça ao Espírito Santo proteger a tua mente, para livrá-lo dos pensamentos maus. Como diz lá em Filipenses, pense nas coisas do alto. As coisas dos altos são coisas puras, são coisas simples. Nós, às vezes, que queremos complicar. Pense nas coisas do alto. Filipenses 4. Leia e vocês reflitam naquilo que ele fala. Pense nas coisas do alto. Amém? Glória a Deus, palma ao Senhor. E